Bom, meus amigos, vamos tratar ainda no título 1 dos crimes contra a pessoa, mas agora no capítulo 6º, que trata dos crimes contra a liberdade individual. Antes de entrarmos no primeiro artigo desse capítulo, é importante que nós consigamos entender que a Constituição Federal, lá no artigo 5º, já prevê o direito de liberdade das pessoas. Então, o ser humano tem o direito de se autodeterminar. O que é isso? Eu não estou obrigado a fazer ou a deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então, se a lei me obrigar a ter um determinado comportamento, eu tenho que obedecer o comando legal. Se a lei me obriga de abster de algum comportamento, eu tenho também que não praticar aquele determinado comportamento. Agora, se não tem lei que me obrigue a fazer alguma coisa, ou que determine a minha omissão naquele caso, perfeito? A minha conduta é perfeitamente lícita. Eu posso ter essa capacidade de me autodeterminar, de fazer ou de não fazer alguma coisa. Perfeito? O crime de constrangimento ilegal, o artigo 146, ele está exatamente nesse sentido. O autor deste crime, o sujeito ativo, o que ele quer? Ele quer constranger, quer forçar, quer compelir alguém, né, a fazer alguma coisa que não está previsto na lei, ou a deixar de fazer de adotar algum comportamento que a lei também não obriga aquilo ali. Ou seja, eu tenho o meu direito de me autodeterminar, de fazer aquilo que a lei não me obriga a não fazer, né? E o cidadão, o autor do crime, não quer que eu pratique aquela conduta. Perfeito? Beleza. Então vejam bem, eu quero praticar um determinado comportamento, eu tenho inclusive a Constituição Federal falando que eu posso praticar aquele determinado comportamento, a lei não veda aquele determinado comportamento e o autor do crime me constrange, me força a não fazer aquilo, ok? Beleza. Como que ele faz isso? Como que ele constrange a vítima a não fazer aquele comportamento, a não praticar aquele comportamento ou a fazer alguma coisa que a lei não manda? Como? Através da violência física. Grave ameaça, fundado temor. Arma, por exemplo, lembra da arma? Arma na cabeça, fundado temor, né? Ou depois de haver-lhe reduzido a capacidade de resistência, é o que a gente chama de violência imprópria, né? Eu forneço álcool, droga, alguma coisa para a vítima, um remédio, né, que deixa a vítima grogue, ela não consegue se posicionar mais, ela perde a capacidade de autodeterminação, perfeito? Então, nesse caso, isso é constrangimento ilegal. E aí existe a previsão de uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Veja bem. Então, a vítima, nesse caso, é o quê? É forçada, né? É compelida a praticar um ato, por exemplo, que não caracteriza nem crime, né? E que ela também não está obrigada a fazer. Eu coloquei um exemplo simples para vocês. O cidadão está lá num determinado ambiente externo, fumando um cigarro, né, cigarro comum, permitido, né, pela lei, em local permitido, então, e aí o autor do crime, ele passa, não gosta daquilo ali, não quer que o indivíduo fume naquela localidade, e aí ele compele através da força, bate naquele cidadão, toma o cigarro dele, joga no chão, destrói o cigarro. Isso é constrangimento ilegal, senhores. Perfeito? Vejam bem, o parágrafo 1º desse crime fala assim, as penas aplicam cumulativamente. O que é isso? Somado, né? No mesmo fato eu tenho uma pena cumulada, somada, pena privativa de liberdade e multa, né? Então aplica cumulativamente e em dobro. Olha só, então tem um aumento de pena gigantesco, em dobro. Quando, para a execução desse crime, né, então para eu constranger a vítima, eu reúno mais de 3 pessoas. Meus amigos, quando eu reúno 4 ou mais pessoas, é óbvio que eu deixo a vítima numa situação muito mais fragilizada, né? Porque eu tenho
uma pluralidade maior de autor, deixa a vítima mais vulnerável. Então, por isso que tem esse aumento de pena. Ou também quando há emprego de armas, arma própria ou imprópria, qualquer arma, uma faca ou uma arma de fogo, mas tem que ser empregada no constrangimento, né? Então eu coloco a arma na cabeça da pessoa ou coloco uma faca no pescoço da pessoa, perfeito? Tem a aplicação cumulativa e em dobro. Além das penas combinadas, aplica-se as correspondentes à violência. Então, para constranger, eu usei da força física, bati na pessoa, sobrou lesão corporal. Então, eu respondo por constrangimento ilegal e também por lesão corporal. Vejam bem, senhores, o parágrafo 3º traz algumas situações, né, duas, aonde não existe constrangimento. O legislador fala, não se compreende na disposição deste artigo. Então, mesmo eu praticando, a princípio parecendo ser constrangimento ilegal, mas isso não configura constrangimento ilegal já pelo legislador. Vamos lá. Quais são os casos? Intervenção médica ou cirúrgica sem o paciente ou representante legal aceitar, né? Então, pensa bem, o cidadão está lá em perigo de vida, correndo risco de vida, verdadeiro, real, né? E o camarada fala que não quer se submeter à cirurgia porque a religião dele não permite. Isso não existe, senhores. Por que não existe? O médico pode fazer cirurgia, intervenção cirúrgica, médica, à força. Por quê? Porque a vida é um bem indisponível. Eu não posso simplesmente querer morrer, tá certo? Ah, não faz a cirurgia não, que eu prefiro até morrer. Não existe isso. A vida é um bem disponível. Então, por isso que se o médico agir naquele momento para preservar a vida, independente da vontade da parte, perfeito? Ele não comete constrangimento ilegal. A conduta dele está amparada, perfeito? Outra situação, coação exercida para impedir o suicídio. Por quê? Porque a vida é um bem disponível de novo, perfeito? Então, aquele que está lá tentando tirar a sua própria vida, na verdade, ele está cometendo um fato que não é permitido pela lei, né? Tirar a própria vida. Por que não é? Porque a vida é um bem indisponível. Então, se eu vou lá e forço o cidadão, né, a não praticar aquele ato, tiro ele, mesmo usando a força, eu não cometo constrangimento ilegal. E algumas diferenciações são importantes, né? Por quê? Porque tem definições que são muito próximas. Constrangimento e abuso de autoridade, né, lá da Lei 13.869. Bom, eu tenho que verificar quem pratica a ação. Se é um funcionário público, né, por exemplo, um policial civil ou um policial militar, no exercício da sua função e que obriga outro a fazer uma ação que ele não está obrigado, isso é o abuso de autoridade. Por quê? Porque é algo específico, tá? Então, a lei de abuso de autoridade é mais específica do que o constrangimento ilegal. Aí o agente público cai no abuso de autoridade. Outra situação, constrangimento e extorsão. Meus amigos, na extorsão, eu tenho uma finalidade específica, que é obter uma vantagem econômica. No constrangimento ilegal, eu não tenho essa vontade, esse dolo, né? A minha vontade é fazer com que o outro, né, seja compelido a praticar um ato que ele não está obrigado, só, ponto. Ah, não, eu quero é constranger aquele indivíduo a me pagar uma vantagem indevida, aí eu já não estou em constrangimento ilegal, aí tem um crime mais específico, um crime patrimonial, que é a extorsão, tá certo? Constrangimento ilegal e tortura. Bom, vocês viram lá que para o constrangimento ilegal eu posso usar violência ou grave ameaça, são meios para eu cometer o constrangimento, para eu constranger, compelir, obrigar, tá certo? Agora, se esses meios, violência ou grave ameaça, causarem intenso, olha a palavra, não é sofrimento físico, é intenso sofrimento físico ou mental, aí o indivíduo não responde por constrangimento, ele migra a conduta dele para o crime de tortura, mas aí tem que estar previsto intenso sofrimento físico ou mental.
Caríssimos, evoluindo aqui, vamos para o 146A, né? É um tipo penal novo que trata do bullying e do cyberbullying. Vamos lá. No 146A, eu tenho a conduta daquele indivíduo que pratica uma intimidação sistemática. Vejam bem, o artigo vem assim: intimidar sistematicamente. O que é isso? Intimidar reiteradamente, individualmente ou em grupo. Então, ou eu ou o meu grupinho intimidando uma determinada pessoa ou outro grupo ou mais pessoas, né? Mediante violência, olha aqui, ó, física, soco, chute, ou psicológica, que é o que mais acontece, né? A violência psicológica no bullying, tá? Uma ou mais pessoas, olha só, de modo intencional, conduta dolosa, não é culposa, e repetitiva. Isso é importantíssimo. Não é uma conduta, são várias condutas. Por isso que está intimidar sistematicamente, tá? Intimidar como? De modo intencional. Ó, sem motivação evidente, por meios, ou seja, o modo que eu cometo isso, através de atos de intimidação, de humilhação, de discriminação, ação verbal, ação moral, ação social, psicológica, sexual, física, material ou virtual. Então, eu coloquei até a definição dessas ações. O que é uma ação moral, por exemplo? É quando eu dissemino rumores, né? Ação verbal é quando eu xingo, quando eu coloco, olha só, apelido pejorativo na pessoa, perfeito? Então tem todos esses fatos aí, tá ok? Só que a pena do bullying não traz uma pena privativa de liberdade, vejam os senhores. O caput do artigo, essa conduta em si, traz apenas a pena de multa. E aí existe aquilo ali, se a conduta não constituir crime mais grave. O que quer dizer isso? Quer dizer que se eu cometer com aquela intimidação repetitiva, intencional, um crime que está descrito e que tem uma pena maior, é mais grave do que isso, eu respondo pelo crime maior. Então vamos entender aqui. Ali está falando assim, ações físicas, não está? Então lá, eu estou intimidando alguém de forma repetitiva, né, causando humilhar aquela pessoa, tentando humilhar aquela pessoa através de ações físicas. Estou socando, estou batendo a pessoa, dando tapa na cara daquela pessoa. De repente, aquela minha ação física gera uma lesão corporal. Aí a lesão corporal, a pena é maior do que a multa. Então eu não aplico o crime de bullying, eu aplico o crime de lesão corporal. Perfeito? Então é um crime comum, é um crime doloso, é um crime habitual que acontece reiteradamente, sistematicamente, né? Vai se protraindo no tempo, é um crime subsidiário, porque se tiver um crime mais grave, eu respondo pelo crime mais grave, perfeito? E é um crime de menor potencial ofensivo. Então a Lei 9.099 é aplicada como regra aqui. Agora, lá no parágrafo único do 146A, eu tenho a definição do cyberbullying, que é uma intimidação sistemática também, só que agora virtual. Então, essa intimidação, ela gera maior problemática. Por quê? Porque ela não é aquela que é feita cara a cara, pessoal. Então, ela tem um alcance maior, né? Ela é feita através de redes de computador, rede social, aplicativo, que é a que mais acontece, jogo online. E no final fala assim, ou por qualquer meio ou ambiente digital, ou transmitido em tempo real. Então, o legislador já deixa o tipo penal aberto, uma possibilidade de interpretação analógica. Se surgir outra rede social ou outro ambiente virtual que hoje a gente nem conhece, já está abarcado aí. E está falando assim, ó, outro meio ou ambiente digital, que a gente hoje, de repente, não conhece, mas vai sendo moldado para o futuro. Então já está abarcado aí. Só que a pena aqui, como a conduta é mais grave, já não é multa mais.
já é reclusão de 2 a 4 anos. Inclusive, não é um crime mais de menor potencial ofensivo. Não se aplica a Lei 9.099. Ok? Vamos lá. O artigo 147 traz para a gente o crime de ameaça. Ameaça, meus amigos. Ameaçar alguém é o quê? É levar uma intimidação anunciando algo futuro. Algo que é um mal futuro, né? Porque se eu for lá e falar assim, eu vou te bater e bato, né? Ali já tem o quê? Já tem o crime, por exemplo, de lesão corporal. A ameaça não. A ameaça eu vou intimidar alguém para o futuro. Aquela pessoa vai viver angustiada, porque ela não sabe qual o momento que eu vou concretizar aquele mal que eu prometi. Perfeito? Então a ameaça é um crime que leva temor à vítima e ela pode ser cometida por qualquer meio, palavra, escrito, gesto. Perfeito? E eu como autor, prometo causar à vítima um mal que é injusto e grave. Tá certo? A partir do momento, senhores, que eu pratico este ato de intimidação, de ameaça, de levar o temor, independente da vítima se sentir ameaçada ou não, se aquela ameaça é suficiente para causar temor em uma pessoa de senso comum, de senso médio, que consiga interpretar isso, o crime já existe. Perfeito? Já existe. Então vejam bem, só que o legislador, no parágrafo único, fala que a ameaça é um crime de ação penal pública condicionada à representação. Só se a vítima for e representar pela continuidade do processo é que o Ministério Público pode tocar o processo, dar andamento, entrar com a denúncia. Perfeito? Mas tem que ter a representação da vítima. Bom, agora vamos tratar, meus amigos, do 147A também, que é um tipo penal mais recente, que fala da perseguição, ou o que a gente chama de stalking. O que é isso, senhores? Esse crime também é um crime que prevê uma conduta reiterada, né? Que é perseguir alguém, então, de qualquer sexo, homem ou mulher. Então, o autor pode perseguir alguém, homem ou mulher, mas de forma reiterada. Essa palavra é importantíssima também no 147A, porque um ato só de perseguição não configura o 147, tá? Pode configurar até uma ameaça, se tiver o fundado temor, um mal futuro anunciado. Agora, para cair no 147A, a conduta tem que ser reiterada. E qual conduta? Essa perseguição reiterada pode acontecer por qualquer meio. E ali naquela situação, né, a vítima ela vê que a integridade física dela, a integridade psicológica, ela está sendo invadida, está sendo perturbada. Quer dizer, a capacidade dessa pessoa ter a sua liberdade de escolha, né, a sua capacidade de autodeterminação, ela fica comprometida com relação a isso. Tá ok? Então, meus amigos, essa perseguição reiterada, ela denota o quê? Insistência, obsessão, um comportamento que vai se repetindo, né? E a vítima se sente uma verdadeira caça na mão daquele caçador. Perfeito? Vamos lá. Olha só. Quando a gente fala em stalking, eu estou falando que essa conduta se assemelha a um terrorismo psicológico. Por quê? Porque o autor consegue gerar na cabeça da vítima medo, angústia, ansiedade. Leva ela até a se isolar, porque ela não sabe quando que aquela perseguição realmente vai acontecer, vai se caracterizar. Então ela continua sendo abalada psicologicamente. E aí isso vai tolhindo a sua liberdade de autodeterminação, de locomoção, de fazer ou praticar suas atividades rotineiras. Veja bem, como o delito é um delito habitual, por quê? Porque ele vai se reiterando, ele
o crime ele se consuma com o quê? Com essa prática reiterada. Agora, essa prática reiterada, ela precisa de acontecer um mês, 2, um ano e etc? Não. Eu posso ter uma prática reiterada até num determinado dia. Pensa numa pessoa que liga 120 vezes para uma outra, né? Ou passa mensagens reiteradas do WhatsApp toda hora cobrando uma coisa ou falando alguma coisa. Então, isso aí demonstra o quê? A habitualidade, demonstra a reiteração da conduta. Tá ok? Bom, no parágrafo 1º deste artigo, existe previsão de aumento de pena da metade se o crime é cometido. Primeiro, contra criança ou adolescente ou idoso, por conta da idade, da vulnerabilidade dessa pessoa. Só que para configurar esse aumento de pena, é óbvio que o agente tem que conhecer a idade da vítima, né? Eu não posso falar que um padrasto, por exemplo, de uma criança que conviveu 1, 2 anos, ele não sabe que aquela pessoa é menor de idade ou tem mais de, né, tem 11 anos, tem 15 anos, ela realmente conhece aquilo ali. Então, eu tenho que demonstrar essa circunstância do conhecimento do agente, ok? Outra situação que aumenta a pena é quando o crime é cometido contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. E quando que eu tenho a definição do que é condição de sexo feminino? Aí eu vou buscar essa definição lá no artigo 122, parágrafo 2º-A do mesmo Código Penal, tá certo? Que é quando? Quando que o Código fala que tem razão de sexo feminino? Quando ocorre violência doméstica, e aí violência doméstica ou familiar está descrito o conceito lá na Lei Maria da Penha, né? Ou quando há menosprezo ou discriminação à mulher, né? Ao cidadão, ele rechaça o sexo feminino, ele odeia a figura da mulher, então tem condição de sexo feminino aí. Ou quando o crime é praticado também mediante concurso de 2 ou mais pessoas. Por quê? Porque nesse caso a vítima fica mais vulnerável, né? Ou seja, a perseguição, ela denota uma característica de maior fragilidade à vítima e maior força dos autores, porque estão num número maior. Ou quando eu tenho um emprego de arma em qualquer sentido, ou a arma própria ou a arma imprópria, ou o revólver, que é a arma própria, ou a faca de cozinha, que é uma arma imprópria. Mas eu tenho que empregar a arma para mostrar ou para fazer essa perseguição. Bom, no parágrafo 2º fala do concurso de crimes, que se esse crime for praticado e eu tiver violência, eu vou responder por este crime de stalking, perseguição, além das penas correspondentes à violência. Pratiquei violência física na perseguição. Tem lesão e tem a perseguição. A ação penal aqui também como na ameaça, é um crime de ação penal pública condicionada à representação. Só se a vítima representar é que o Ministério Público pode dar início ou pode apresentar a denúncia, tá certo? Tem que representar para a ação continuar, tá certo? Competência, juizado especial criminal, por quê? Porque a pena é até 2 anos, tá certo? Vejam bem, isso com relação ao caput do artigo, porque quando eu venho e tenho os aumentos de pena, aí já passa da pena que cabe lá no juizado especial, ok? Meus amigos, logo em sequência, eu tenho também o tipo penal do 147B, que é praticar violência psicológica contra a mulher. Olha já o início e a diferença. Violência psicológica contra a mulher, tá certo? A perseguição é perseguir alguém. Então, já no sujeito passivo, na vítima do crime, eu já tenho uma diferença grande, né? Na perseguição, eu já tenho alguém, ou seja, homem ou mulher, como possibilidade de ser vítima. Aqui, violência psicológica contra a mulher,
o crime já é direcionado para a vítima mulher. Perfeito? Então vamos lá. No 147B, nós estamos falando, olha só, causar dano emocional à mulher. E aí eu já quero que vocês entendam que o legislador já pede no crime o resultado, o causar o dano. Eu vou ter que demonstrar para configurar esse crime que existe um dano emocional à vítima mulher. Perfeito? Proveniente, é óbvio, do crime que nós vamos tratar, dos elementos que nós vamos tratar, mas tem que ter o dano, tá certo? Causar dano à mulher que vai prejudicar, perturbar o pleno desenvolvimento, que degrada, que controla as ações da mulher, que vão se traduzir em controle de ações, comportamentos, crenças e decisões. Então vejam bem, o dano é tão grave que prejudica a decisão, a capacidade de autodeterminação da mulher. Mas como que o autor pratica esse dano emocional à mulher? Aí o legislador já traz mediante, ou seja, as ações são através da ameaça, do constrangimento, da humilhação, da manipulação, do isolamento, chantagem, ridicularização, olha lá, limitação do direito de ir e vir, ou qualquer outro meio, aí o tipo penal é aberto, né, que cause prejuízo à sua saúde psicológica e à sua capacidade de autodeterminação. Então, a pena é de 6 meses a 2 anos, se o crime não for mais grave, né? Porque eu posso ter uma mulher, por exemplo, que está lá trancafiada num determinado local, né, num porão de casa, e já está ali 1 ano, 2 anos, aí eu tenho crime muito mais grave do que só o 147B, tá ok? Vamos lá. Vejam bem, eu quero que vocês consigam compreender que quando o legislador já fala dessa violência psicológica, a violência psicológica, o que é violência psicológica? Eu tenho o conceito disso lá na Lei Maria da Penha. No artigo 7º já existe a definição do que vem a ser a violência psicológica. Tá? Esse crime, antes de existir, o 147B, né, essas condutas a gente trabalhava lá no crime de lesão corporal quando eu comprovava dano à saúde. Dano à saúde é o quê? É uma anormalidade do funcionamento do corpo, dos órgãos, das nossas funções vitais. Então isso já era trabalhado lá na lesão corporal. Só que hoje, né, é muito mais fácil trabalhar o 147B porque ele não pede o dano à saúde. Vejam bem, vou voltar aqui para a gente entender. Ele pede o dano emocional. O dano emocional não é só dano à saúde, é um prejuízo à saúde, é um prejuízo psicológico, é um intervir na capacidade de autodeterminação. Então, o tipo penal é muito mais abrangente, ok? Vamos lá. O sujeito ativo do crime, quem pratica a ação, pode ser qualquer pessoa, homem ou mulher, mas o sujeito passivo, a vítima, tem que ser mulher, ok? Vamos lá. Dano emocional está pedindo que o dano emocional seja caracterizado, e esse dano emocional é aquele que prejudica a capacidade de pleno desenvolvimento da mulher. Então, o crime, ele exige esse dano demonstrado. Qual foi o dano que a mulher sofreu? Aí eu tenho que conseguir comprovar isso. Isso pode ser comprovado, inclusive, através de laudos periciais. Se não tiver o laudo, obviamente, pode ser comprovado por testemunha e outras provas admitidas em direito. Tá ok? Mas vejam bem, quando eu tenho um companheiro que impõe uma regra para a mulher, ah, não, você pode trabalhar, mas só pode trabalhar de dentro de casa. É óbvio, meus senhores, que isso aí prejudica o desenvolvimento daquela pessoa, tá certo? Outra possibilidade de prejudicar o desenvolvimento, de causar o dano, eu trato aquela mulher só de forma pejorativa. Óbvio que eu vou acabar influenciando na estima dessa mulher, então causo dano emocional também.
Esse dano emocional também pode ser praticado por aquelas ações que visam degradar, controlar as ações, comportamentos, crenças, decisões. Então eu começo a buscar a exercer um poder sobre a vítima, né? Ah, não, eu consigo influenciar a pessoa a ponto dela decidir, não por ela, mas por aquilo que eu estou conduzindo aquela pessoa a decidir. Isso é dano emocional. Então, os meios para cometer esse crime são todos esses: ameaça, o constrangimento, a humilhação, a manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação de ir e vir. Coloquei a definição de todas as palavras para que vocês possam, na dúvida, verificar o que é constrangimento, né? Deixa a vítima envergonhada frente aos colegas de trabalho, por exemplo. Ok? Então, não vou ler cada uma dessas, mas já deixo isso aqui para facilitar o estudo de vocês. E aí eu quero, por fim, que vocês consigam diferenciar o que está previsto lá no 147A, que é o crime de perseguição ou stalking, e aquilo que está lá no 147B, que é a violência psicológica, né? Porque lá no 147A, parágrafo 1º, trata da questão, né, dessa questão relacionada à mulher também, né? Então, olha só, habitualidade. Lá na perseguição eu preciso, é um crime habitual que pede conduta reiterada. Aqui na violência psicológica não. Um ato pode já gerar essa violência psicológica, tá certo? Então eu posso ter uma situação imediata. Outra coisa, com relação à ação penal, nós vimos que lá na perseguição a ação é pública condicionada à representação. A vítima tem que oferecer a representação para o Ministério Público entrar com a denúncia. Na violência psicológica contra a mulher, 147B, a ação penal é pública incondicionada, independente da mulher querer ou não querer. Assim que essa informação chega às autoridades, a autoridade é obrigada a tomar as providências. O promotor entra com a ação de forma incondicionada. Ele tem que entrar com a ação. Consumação. Como o crime de perseguição ele exige reiteração, eu tenho que comprovar essa reiteração para ter consumação do crime. Agora, na violência psicológica, ela é instantânea. A partir do momento que aconteceu o dano emocional, eu já tenho o crime consumado. Vamos agora verificar o crime do 148, que trata do sequestro e cárcere privado. O que é sequestro e cárcere privado? Primeiro, vejam bem, essas duas palavras fazem parte do mesmo tipo penal, né? E estão em que sentido? Em tirar a liberdade de locomoção de uma pessoa. Então nós já vimos que a Constituição garante uma série de liberdades individuais às pessoas, dentre elas a liberdade de locomoção. No sequestro ou cárcere privado, o autor tira a liberdade de locomoção da vítima. Tá? Existe doutrinariamente uma diferença dessas palavras. O que é sequestro, o que é cárcere privado? Sequestro está no sentido de tirar a liberdade da pessoa, mas não confiná-la num ambiente pequeno. Então, por exemplo, eu tiro a liberdade, mas deixo a pessoa livre num sítio, numa fazenda, numa ilha. Cárcere privado está no sentido de confinar aquela pessoa num pequeno ambiente. Então, aquela pessoa fica confinada num quarto, numa cela, perfeito? Numa grade. Tá ok até aqui? Vamos lá. Vejam bem, existe na legislação que para configurar o crime de sequestro e cárcere privado, basta que eu tire a liberdade da pessoa de ir e vir, mas isso tem que perdurar um tempo razoável para eu falar que aquele direito foi cerceado. Perfeito? Mas o que é tempo razoável? Depende do caso concreto. A lei não define isso. Perfeito? Vamos lá. Se o objetivo do autor do crime é reter a vítima por pouco tempo para que ela não pratique determinado ato, aí de repente cai no constrangimento ilegal, né? Por quê?
Porque o sequestro ou cárcere privado está ligado a esse tempo razoável. Por isso que eu falei que depende do caso concreto, tá certo? Se eu quero cercear a liberdade de locomoção para exigir uma vantagem, um preço, um resgate, isso não é sequestro e cárcere privado, tá certo? Isso é extorsão mediante sequestro. Lá no parágrafo 1º, tem uma pena aumentada, é um sequestro qualificado, nesse caso aí. É o crime qualificado no parágrafo 1º. Vejam bem, primeira coisa, são pessoas que estão mais próximas do autor, ascendente, descendente, cônjuge, companheiro. Então, se o autor priva a liberdade dessas pessoas, é óbvio, meus amigos, que ele tem uma maior periculosidade, ele tá privando da liberdade aquelas pessoas que lhe são mais caras. Outra situação é quando ele priva a liberdade de alguém que tenha mais de 60 anos. Por quê? Porque essa pessoa tem mais vulnerabilidade. É óbvio que o agente, nesse caso, tem que conhecer essa situação na vítima, né? Aí eu sei que essa vítima que eu estou sequestrando é meu pai, né? Eu sei que essa vítima que eu estou sequestrando tem mais de 60 anos. Vai incorrer nessa nova pena, de 2 a 5 anos. Se o crime é praticado mediante internação da vítima em casa de saúde ou hospital, é lógico que é uma internação desnecessária. Eu falo que a pessoa tal, ela tem problemas mentais, né? O médico me ajuda, né? Eu pago para o médico uma determinada vantagem e ele interna aquela pessoa. Aquela pessoa está ali sem necessidade, justamente para eu tirar dela a liberdade. Óbvio que o médico, nesse caso, o enfermeiro que ajudou, ele responde também pelo crime, tá? Se a privação da liberdade dura mais de 15 dias, 16 para cima, eu tenho um sequestro, um cárcere privado, uma liberdade de locomoção tolhida por um período mais gravoso, gera mais sofrimento à vítima. Se o crime é praticado contra menor de 18 anos, a vítima é mais vulnerável, por isso que tem essa pena maior, tá certo? É óbvio que o agente tem que conhecer a idade da vítima. Se o crime é praticado com fins libidinosos, né? Ele está praticando aquilo ali por conta de desejos sexuais. Agora vejam bem, se o agente praticar alguma conduta descrita como os crimes contra a dignidade sexual, é óbvio, senhores, que ele vai responder em concurso de crime, tanto pelo sequestro quanto pelo crime praticado. Então, por exemplo, sequestrei uma pessoa, encarcerei, beleza. E aí eu pratico com ela, contra a vontade, né, a questão de um outro ato libidinoso, né, forço ela, por exemplo, a fazer a fazer sexo, eu caio no sequestro e cárcere privado e também no estupro, tá ok? O parágrafo 2º fala assim: se resulta a vítima, em razão dos maus tratos, da natureza da detenção, grave sofrimento físico ou moral. Então aqui, meus amigos, o indivíduo foi privado de alimento, ou foi colocado num local insalubre, ou foi deixado amarrada numa cadeira, perfeito? Isso aí gera na pessoa um sofrimento físico ou moral além do normal. Então, por isso que eu tenho uma pena maior aí, de 2 a 8 anos.